Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor e especialista em NR10. E para o vídeo de hoje eu trouxe esse tema, situação de grave e iminente risco, né? GIR, grave e iminente risco, né? Análise de risco, embargo, interdição, que diz a NR03, NR01, NR10, nós vamos precisar visitar essas três normas regulamentadoras, né? Eu fiz um vídeo aí sobre boas práticas, bastam, né? Exigências dos órgãos administrativos, bastam, né? E nós conversamos que, sim, cada um tem sua importância, sua necessidade, mas não pode faltar isso aqui que nós vamos fazer hoje, né? Que é conhecer a legislação, conhecer o que está nas normas regulamentadoras, né? Nós que estamos trabalhando na área técnica, precisamos conhecer as normas técnicas, né? Conhecer a legislação, né? Sob pena de ser apenado, né? Então vamos conversar sobre situação de grave e iminente risco, e eu vou começar pela NR3, tá? NR3, o título é embargo e interdição, tá? Tá aqui um print da página inicial, da primeira página, da norma regulamentadora número 3, embargo e interdição, e na primeira página mesmo, nós vamos destacar esse objetivo, são só 2 itens, tá? Vou dar um zoom aqui nos objetivos, e aí tá, né? No objetivo da norma. Essa norma estabelece as diretrizes para caracterização do grave e iminente risco e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. Grave e eminente risco, qual que são as características, como é que nós podemos identificar, como é que o auditor fiscal do trabalho pode e deve, né, identificar a grave e iminente risco, e já está atrelando ao grave e iminente risco o embargo e a interdição, né? Então, como se diz aí no popular, unha e carne, né? Onde está dedo e unha, onde é que está um, está outro, né? Juntinho, né? Um dependendo do outro e o outro dependendo do um, né? Então vamos atentar aí. Grave e iminente risco, embargo e interdição, é uma dupla, digamos, que está junto aí nas nossas instalações, né? O segundo item diz que a adoção dos referidos requisitos técnicos, que vão estar explícitos na NR03, né, visa a formação de decisão consistente, proporcionais e transparentes, né? Consistentes. Então, o fiscal do trabalho está numa situação real de campo, né? Essa situação demonstra grave e iminente risco, por causa disso e daquilo, né? Proporcional, claro que situações mais graves existem consequências mais graves, né? E transparentes, né? Transparentes fica mais impessoal, né? Não depende tanto do fiscal, fica menos dependente do fiscal do trabalho, né? E mais dependente do próprio texto normativo, né? Ótimo. Vou lançar agora um pequeno olhar aqui no 3.2, que é definições, tá? Da NR03. Então vamos lá, definições. Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Condição que possa, né? Condição que possa causar acidente ou doença grave ao trabalhador. Então, isso nós vamos chamar de grave e iminente risco. Tem 2 aspectos aí, né? Tem 2 aspectos aí nessa definição, um bem explícito e o outro está um pouquinho escondido aqui, mas a gente consegue enxergar, né? Primeiro, a intensidade das consequências, não é? Primeiro, a intensidade das consequências. Porque se uma situação leva a um dano, mas esse dano não é grave, esse dano é de pequena monta, esse dano não é volumoso, não é grande, né? A gente não vai chamar de grave iminente risco, né? E outra condição está ali, olha, que possa causar acidente, né? Então, nós estamos numa iminência de causar acidente,
o acidente está, como se diz aí, engatilhado, né? Qualquer momento pode acontecer, né? Então precisa ter uma iminência e precisa ter uma intensidade, uma gravidade nas consequências, e nós vamos chamar isso de grave e iminente risco. O segundo item diz que o embargo e interdição são medidas de urgência adotadas a partir da constatação da condição ou situação de grave e iminente risco, né? Então, uma consequência direta e imediata, né, é o embargo e a interdição, que vai ser imposta, claro, pelo fiscal do trabalho, em se encontrando, né, a situação de grave e iminente risco ao trabalhador. Tá? O que é embargo e interdição? Tem uma pequena diferença entre um e outro, está aí explícito no 3221, 3222, né? E o 3223 mostra que, em muitos exemplos, você consegue separar, em outros, a situação é menos dúbia, é mais dúbia ou menos dúbia, né? Mas o fato é o seguinte: embargo, interdição, na prática, embargo e interdição da parte elétrica, né, o fiscal do trabalho vai no alimentador, desliga o equipamento, ou a área da fábrica, ou o objeto, a situação, a instalação que está propiciando o grave e iminente risco, lacra esse desligamento, né? Quer dizer, a firma fica sem energia elétrica, né? Sem energia elétrica. Ora, se a energia elétrica estava propiciando um grave e iminente risco devido às faltas de medidas, né, evidentemente, então, ao se desligar, ao fazer o embargo e interdição, claro que esse risco, iminente risco elétrico, já não existe, não tem energia elétrica lá, né? E fica claro aqui que é uma medida de urgência, tá? É uma medida de proteção coletiva emergencial, né? Não é uma punição, ok? Não é uma punição. Embargo e interdição não é uma punição. É medidas de urgência, medidas de controle de urgência, tá? É, então é isso. E vou te falar, já ouvi aí depoimento de auditor fiscal, né? Vai na firma, faz uma inspeção, tem muita coisa difícil, muita coisa complicada, então passa orientações, né? Passa orientações de assuntos que têm que ser tratados, né? Dá um prazo, eu vou voltar daqui a 15 dias, né? Volta lá daí a 15 dias, o cara não fez nada, né? Ó, rapaz, semana que vem eu quero ver isso, não vou te multar. Daí uma semana o auditor fiscal volta e não fez nada. Aplica multa disso, daquilo, e vou voltar daqui a 7 dias. Daí a 7 dias o cara não fez nada ainda, multa, reincidente, aumenta a multa, né? Eu vou voltar daqui a 7 dias, quero ver isso, né? Volta lá e não tem nada feito, né? Aí impõe o embargo, interdição, desliga a energia elétrica lá do cara. O auditor falou assim: é no mesmo dia que o cara sai para dar os pulos dele, né? Porque, apesar de tecnicamente não ser uma punição, na prática, você está o quê? Você está cortando a energia elétrica, né, da empresa, e claro que a produtividade, a produção dele está comprometida, né? Todos os afazeres dele estão comprometidos. Então, na prática, passa a ser de urgência para a própria firma, né? Para a própria firma. Sair atrás da correção das situações que estão configurando grave iminente risco, né? Então, apesar de não ser uma punição, acaba sendo, né? Olha o 32231, né, o que diz. O auditor fiscal do trabalho deve adotar um embargo ou interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco, né? Aqui fica claro que o assunto não é punição, o assunto é medida de controle. E já que aqui nós temos uma situação que exige uma medida de controle, o fiscal tomou a medida de controle, que é o embargo e interdição, não tem porquê, né, aplicar o embargo e interdição em outras partes onde não se encontra o risco. Tá?
Ótimo. Mas a NR10, né, ela entra em detalhes operacionais, e tem toda a metodologia que o auditor fiscal do trabalho vai adotar em campo para se caracterizar, ou não, né, claro, as situações de grave e eminente risco, tá? Aqui eu trouxe uma pequena parte dele, né? Isso aqui é um extrato, né? É um extrato da NR3, ainda nos primeiros itens, né? Onde fala da caracterização de grave e eminente risco, né? Deve considerar a consequência e a probabilidade, né? A consequência, quanto mais elevada a consequência, mais danosa a consequência, mais preocupante, mais encaminhando para o grave e eminente risco. E claro que quanto maior a probabilidade, mais preocupante também é a situação de grave e eminente risco. Para fins de aplicação dessa norma, né, o risco é expresso em termos da combinação das consequências e da probabilidade da sua ocorrência, né? Consequências e a probabilidade. É uma estratégia, né, já, digamos, consagrada. Ela não é unânime, porque você tem algumas abordagens diferentes em normas de análise de risco, né? Em gestão de segurança, né? Você tem alguma diferença, quer dizer, não existe unanimidade. Mas existem pontos que já são pacíficos, ou vamos dizer, diferentes escolas entendem como uma boa prática, né? E a boa prática, que vamos dizer, todo mundo adota ou considera, é isso: a intensidade, né? A intensidade das consequências, as intensidades das consequências e também o risco daquilo ocorrer, né? Se a consequência é grave, mas não existe a possibilidade, né, de ocorrência, né, é claro que não é um assunto preocupante, né? Se a situação vai ocorrer muito provavelmente, mas não traz consequências, né? Por exemplo, traz um susto apenas, é claro que não é grave e eminente risco, né? É por isso que, né, deslizamento aqui em Belo Horizonte nós temos muito disso, né? Uma região muito montanhosa. Minas é montanha, né? Muito montanhosa, então com as chuvas acontece deslizamento nas periferias, onde as condições de urbanização são precárias, né? Uma população que tem condições de moradia bastante precárias, né? Improvisadas, né? Então, período de chuva, a Defesa Civil se preocupa, mobilização, retirada de pessoas, né? Essa preocupação não existe no inverno, né? A mesma construção no mesmo local, mas não existe essa preocupação no inverno, porque no inverno não existe água, né? Não existe chuva, e claro que a probabilidade da ocorrência, né? A probabilidade da ocorrência é menor, né? Então, o risco, né? O risco o risco, o que que houve aqui? Houve uma perda aqui, ok? Então, o risco, né, é expresso em termos de combinação, consequências e a probabilidade, né? Ao avaliar os riscos, o auditor fiscal faz análises separadas, né? Tá? Faz análise, deve considerar a consequência e a probabilidade separadamente. A NR3 traz a metodologia, traz referências, traz tabelas, né, diversas, né? É uma norma colorida, tá? Tem figuras coloridas, né? No caso de copiar, fazer a impressão, faça colorida, porque tem muitas tabelas que usam código de cores, né? Então traz toda a metodologia do quê? De consequências e também de quê? De probabilidade, né? De probabilidade. E, claro, que o auditor fiscal faz, né, a avaliação de um e de outro, né, de uma forma separada em cada situação que merece a atenção dele, né, o que ele está fiscalizando, né? E a classificação, né, da consequência da probabilidade deve ser efetuada de forma fundamentada, né, pelo auditor fiscal do trabalho. O que esse item está dizendo? O auditor fiscal do trabalho, ele não vai olhar e falar assim, não, isso é grave, eminente risco. Não, ele vai lavrar, né, uma ata,
mostrando a dispersão, mostrando as referências normativas, elaborando uma memória de cálculo, né, de método, utilizando o que está explícito na NR03, né, e vai lavrar, né, as observações dele, né, e, claro, e aí decretando a questão de embargo e interdição, e claro, né, e claro que esse registro vai ser a própria orientação da firma, né, no sentido de desfazer essa situação de grave e iminente risco, das ações que são necessárias para que não se configure grave e iminente risco, né? Ótimo. A NR3 prossegue, tá? Na questão de metodologia. Eu não vou entrar aqui nesse aspecto do detalhe de como proceder, né? É claro, pode ser objeto aí de um encontro, porque é muito interessante, não é? É uma análise de risco, percebe? É uma análise de risco. É uma análise de risco que a autoridade do trabalho utiliza. E nós que estamos em campo, que vamos ser auditados e fiscalizados pelo auditor fiscal do trabalho. Ele usa, a gente não vai usar, né? É claro que é uma boa recomendação, tá? Conhecer e trabalhar, né? E trabalhar com essa análise de risco, né? A NR3 esclarece em suas disposições finais, copiei aqui um trecho das disposições finais da NR03, quer dizer, eu pulei a parte de metodologia, a parte de critérios, né? E vamos ler aqui nas disposições finais alguns trechos que são importantes aqui para a gente colocar luz, né, nas questões do grave e iminente risco, embargo e interdição, né? Então, disposições finais. A metodologia de avaliação qualitativa prevista nessa norma possui a finalidade específica de caracterização de situação de grave e iminente risco pelo auditor fiscal do trabalho. Quer dizer, está falando o seguinte, a metodologia aqui é para o auditor fiscal do trabalho, fazer os seus arrazoados, fazer os seus documentos, justificar perante a firma e perante a sociedade o eventual embargo e interdição que ele está decretando, está impondo. Tá? Esse é que é o objetivo. Tá? É uma avaliação qualitativa, sim, é qualitativa. Né? Toda análise de risco, toda não, né? Mas a maioria das análises de risco tem sim uma avaliação qualitativa, né? de vários itens, de vários pormenores, para você chegar a um resultado coletivo, um resultado que representa a coletividade da situação. Tá? Então, foi feito para o auditor fiscal do trabalho. Mas está sendo comunicado, né, no Diário Oficial a quem interessar possa. Né? Quem interessar possa, eu me interesso. Né? Eu me interesso, porque é exatamente a metodologia aplicada, utilizada pelo fiscal. Né? Mas aqui tem um alerta. Não se constituindo em metodologia padronizada para gestão de risco pelo empregador. Então, na NR01, né, nós temos o inventário de risco que nós temos que fazer dentro do programa de gerenciamento de risco ocupacional, não é? Do programa de risco ocupacional, que são as documentações do gerenciamento de risco ocupacional. Então, a gente precisa, em algum nível, uma análise de risco, né? Em algum momento, inspeção, implanta, situação, local, condições, atividades do trabalhador, como é que ele faz, com o que ele faz, né? E a gente vai usar isso para fazer a nossa análise de risco. E, claro, está aí uma ferramenta possível. Agora, não será a ANR que vai colocar que é um padrão, que tem de ser assim, né? Que tem de ser assim, não. Pode ser assim, sim, né? Isso é muito bom, né? Porque o país é muito grande, as atividades elétricas são muito grandes, né? As atividades industriais, as necessidades de linhas, de diferentes linhas de produção, diferentes linhas de serviço, são muito plurais, né? Então, é difícil arrumar um denominador comum que vai ser bom e útil para todos, né? Então, está aí o que a norma regulamentadora diz. Aqui não é padrão, tá? Aqui não é padrão. E, normalmente, né, numa planta, essa metodologia é muito interessante aqui, lá e acolá,
mas em outro canto, em outra parte da minha instalação, eu prefiro usar outra metodologia, não tem problema, né? Documentando o que é que eu estou fazendo, nós estamos de boa, como se diz aí, né? Ok? Este item é importante. Este item é fundamental. Este item, a nova NR10 já faz uso, algumas outras normas regulamentadoras já o fazem uso, né? Então, vamos ler aqui o que está no 3511. Fica dispensado o uso da metodologia prevista nesta norma para imposição de medidas de embargo e interdição, quando constatada condições ou situações definidas como grave e iminente risco nas normas regulamentadoras. Quer dizer, a norma regulamentadora específica do trabalho em elétrica NR10, ou do trabalho em altura, ou do trabalho em vasos, em caldeiras, pouco importa o motivo, mas a equipe que está elaborando a norma regulamentadora daquele setor ou daquela atividade em especial, ela pode e deve, ela mesma, entender que essa situação é um grave e iminente risco, né? É um grave e iminente risco. E colocando nas normas regulamentadoras as condições que eles entendem, que eles consideram grave e iminente risco, é claro que o auditor fiscal do trabalho, em visitando a planta, em encontrando alguma dessas situações, essa citação na norma regulamentadora particular, específica, já é suficiente para justificar o embargo e interdição, ok? Então, não é uma exclusão da NR03, é um mecanismo paralelo à NR03. A metodologia da NR03 existe, existirá, estará sempre disponível ao auditor fiscal do trabalho, né? Agora, além disso, existem pontos líquidos e certos, situações líquidas e certas, que já se sabe se constituir grave e eminente risco, e nesses casos, né, o auditor fiscal do trabalho está dispensado de usar a metodologia. Já pode impor embargo e interdição, justificativa, não atende o item tal da NR tal, né? Ok? Muito importante esse, tá? 3511, porque não é o que nós vamos encontrar na nova NR10, né? E o 352, que eu separei para vocês, né? O embargo e interdição são medidas de proteção emergencial, né? A segurança e a saúde do trabalhador, não se caracterizando como medida punitiva, tá? Não é pena, não é punição, né? Então, as questões de multa, de penalidade, tudo isso continua vigorando, né? Sendo utilizado dentro do que cabe lá na NR 28, né? Dentro das inspeções de ofício do auditor fiscal do trabalho, tá? Então, é a questão de embargo e interdição, tá? Ótimo. Então, vamos seguir, né? O que diz a NR01 quanto ao grave e iminente risco, né? Existia um item lá na NR10, né? Existia um item na NR10, né? Que é o direito de recusa, né? O direito de recusa. Situação de grave e iminente risco, o trabalhador pode exercer o seu direito de recusa de exercer. Estava mais ou menos assim, né? Mas como na nova ordenação das normas regulamentadoras, o assunto está dito na NR01, está dito de uma forma mais específica e mais profunda na NR03, né? Esse item foi revogado lá na NR10, e claro que esse assunto está, né, regulamentado pela NR01, que é uma norma regulamentadora geral, né? Então, portanto, afeta ou diz respeito a todas as normas regulamentadoras, né? Então, está aí norma regulamentadora número 1, disposições gerais e gerenciamento de risco ocupacional, né? Nós já fizemos vídeos, né, a respeito do gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Foram 4 vídeos, né, que o assunto é longo, mas nós debulhamos gerenciamento de riscos ocupacionais, recomendo, aí está aí nos vídeos
por mim postado, né? Então vamos lá, eu peguei só 2 itens, o 143 e o 1431, né? Que fala sobre grave e iminente risco. Vamos ver como está lá. O trabalhador poderá interromper sua atividade quando constatar, a seu ver, envolva risco grave, iminente risco para sua vida e saúde, informando imediatamente o superior hierárquico. Quer dizer, o trabalhador está trabalhando e está atento. Se a situação que ele está encontrando, se a situação de campo que ele está enfrentando, se o que ele foi fazer em campo e encontrou situações que, ao ver dele, quer dizer, segundo a avaliação dele, pessoal, né? Isso aqui tem muito risco, né? Isso aqui é um grave eminente risco. Ele para o trabalho e avisa ao superior hierárquico, né? Superior hierárquico. E comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, né? Então o empregador, o superior hierárquico, vai tomar providências de inspeção. Mas por que você acha isso? Como é que está isso? Vamos avaliar, né? Vamos verificar, né? E se realmente a situação é grave e iminente risco, né? Não poderá ser exigida a volta, né, do trabalhador à atividade até que seja sanado, né? Até que seja sanada a situação corretiva que está causando esse grave e iminente risco, né? Então a NR01 vai tratar desta forma, conceitual e respeitosa, não é? Aqui não existe trabalhador versus empregador, né? Se você colocar aqui empregador versus empregado, não tem jeito disso funcionar. Se você coloca aqui infantilidade, seja do trabalhador que vê fantasmas e acusa que as coisas estão ruins quando não estão, né? Posições infantis, tanto do trabalhador quanto do empregador, né? Que fala, não, isso aí tá bom demais, né? Quando na realidade está uma situação grave, né? Então, infantilidade não cabe, né? Você não consegue fazer uma gestão responsável, né? Produtiva, efetiva, né? Onde você falta profissionalismo e falta de postura aí de coparticipação, né? Coparticipação, né? Então, tá aí o convite, é o que está na NR01, tá? E não toca mais nesse assunto, né? Então, vamos ver o que dirá a NR10, né? Quanto a grave e iminente risco. Por que o que virá? Porque esse texto que eu vou apresentar aqui não está na norma regulamentadora atual, NR10 atual, tá? Mas está na que em breve, em breve será publicada, né? Então tá aí, é o item 10.15, eu copiei o item 10 com ponto 15 todo. O título é Condição ou Situações de Grave e Eminente Risco, GIR. Tá? Então tá o 10.15.1, onde fala que na ocorrência ou do não cumprimento das normas constantes nessa NR, a Auditoria Fiscal do Trabalho adotará as medidas estabelecidas na NR03, né? Na ocorrência de não cumprimento das normas constantes nessa NR. Porque as normas que estão aí na NR é para garantir segurança e saúde. Se você estiver cumprindo, companheiro, você jamais encontrará uma situação de grave e iminente risco, né? Está atendida a norma. Mas, no caso de não atendimento das normas regulamentadoras, a auditoria fiscal, né, o auditor fiscal pode e deve, né, fazer a sua inspeção. E, nesse momento, ele vai lançar mão da NR03, que define grave e iminente risco, que define as condições para embargo e interdição, e ele pode aplicar isso, né? Esse item 10.15.1 na NR10 é muito mais de situação, né? Vamos situar aqui a situação. Se você caiu, começou pela NR10, né? Vai lá conhecer a NR03, né? Porque, na realidade, a NR03 está valendo e não precisa da autorização da NR10 para cumprir a sua finalidade, né? Nenhum auditor fiscal precisa saber o que está escrito na NR10 para ele fazer uso da NR03, né? Então, é muito mais de situação, né? O panorama da situação, né? Então, o 10.15.2. Fica dispensado o uso da metodologia prevista na NR03
para a imposição de medidas de embargo ou interdição, quando constatadas as seguintes condições ou situações de grave e iminente risco. Então, aqui, a NR10 está falando assim, isto que eu vou enumerar a seguir são situações de grave e iminente risco. E, senhor auditor fiscal, não precisa lá usar a metodologia, não. Você encontrando isso aqui, já pode aí usar o que a lei te dá, né, de direito, no sentido de corrigir aí a situação que não é boa, né? Que não é boa. Grave e iminente risco não é boa, já que nós temos que garantir segurança e saúde, né? Então, vamos conhecer. São apenas 5 itens, né? E vamos conhecer cada um deles, né? Letra A. Ausência de medidas de proteção coletiva em instalações elétricas de área classificada, né? Ou sujeita a risco de incêndio ou explosão, né? Área classificada é muito complicado a situação de segurança, porque ele tem toda uma exigência normativa de certificação, de materiais, de projeto, de localização, né? De regiões, né? Regiões que são áreas classificadas, né? Chama-se área, mas na verdade é região, né? XYZ são volumes, né? Então a gente precisa saber se a gente tem isso nas nossas instalações, e nas instalações elétricas ali nas áreas classificadas, elas têm uma série de exigências, né? Que a gente tem que tomar a título de segurança, né? A área classificada está de pé. Para ela deixar de existir é uma fagulha, né? Uma fagulha. Então, letra A, ausência, né, das medidas de proteção coletiva em área classificada. Letra B, a não adoção dos procedimentos apropriados para desenergização e para reenergização, né? Das medidas de proteção de maior hierarquia, maior prioridade, né, a eliminação do fator de risco. Eliminação do fator de risco na parte elétrica é exatamente a desenergização, conforme mostra a NR10. Né? Então, a intervenção prioritária nas instalações elétricas é uma instalação desenergizada. Então, o procedimento de desenergização é bastante importante e prioritário nas nossas instalações, porque vai ser o primeiro passo do eletricista indo a campo, né? Indo a campo. Ele só vai trabalhar com instalação energizada quando a situação impede ele de fazer a desenergização, né? Seja por questões operacionais, né? Ou seja mesmo pela própria atividade, né? O técnico vai corrigir problema, ele precisa identificar o problema. E para identificação, ele precisa fazer testes, o equipamento precisa estar energizado. Então, é um trabalho energizado, né? Então, prioritário é a desenergização e a consequente reenergização. Então, temos que ter os procedimentos apropriados, né? Apropriados. Esse apropriado, né, dá uma dimensão bastante aí, dá uma oportunidade do fiscal do trabalho, ou do fiscal seja que for, uma auditoria, né, olhar o procedimento com olhos de ver, né, se está adequado, se está realmente cumprindo, né? Não é uma cena, né? Não é uma cena, é um procedimento efetivo, né, apropriado. Letra C, realização de trabalho em eletricidade para o trabalhador não autorizado. Ora, para autorizar o trabalhador, né, que é o assunto do item 10.9, né? Ora, o trabalhador ser autorizado, ele tem de ser habilitado, ou qualificado, ou capacitado, ele tem que ter o treinamento de segurança básico em NR10, ele tem que ter um curso de treinamento em CEP, se ele for trabalhar em CEP, ele tem de ser autorizado com os procedimentos de trabalhos, dos equipamentos, da instalação onde ele vai ser autorizado. Ele tem que conhecer os meios de desenergização, os recursos das medidas de proteção coletivas disponíveis, como utilizar, onde que está, né? Ele tem que conhecer os EPIs. Então, existe todo um treinamento, um preparo para que um determinado trabalhador esteja autorizado a trabalhar ali naquele painel, ali naquele equipamento, né? E o trabalho em instalações elétricas por um trabalhador não autorizado é
condição de grave iminente risco e já, né, autoriza o fiscal do trabalho a fazer, a impor, né, o embargo e interdição. Letra D, realização de serviços em eletricidade executados individualmente, em desacordo com o item 10.13.5. 10.13.5 fala que o trabalho em CEP, conforme define a NR10, em CEP, e também o trabalho em média alta tensão não pode ser realizado de forma individual. Tá? Então, trabalhos no CEP ou em média alta tensão, individual não existe. Se existir, já é uma situação de grave e iminente risco. Né? E a letra E, que é a última apontada pela NR10, né? A não realização de ensaios de teste de isolação elétrica em equipamentos, ferramentas, EPIs, EPCs, né? Conforme manda a NR10. Esse foi o assunto do nosso último vídeo, né? Onde eu falei sobre os testes de isolação e o porquê que isso é exigido, né? Uma isolação de uma ferramenta do eletricista que trabalha em instalação energizada é um EPI dele, né? É uma parte, é partícipe, né, do conjunto de EPI do trabalhador. Se a gente conta que a luva de isolação está realmente isolando, e se ela não tiver, é claro que nós teremos acidentes ali na nossa instalação. E é tudo que a gente não quer que aconteça, não é? Bem, é isso que eu preparei. Eu vou fazer aqui algumas conclusões, constatações. Tem muitos itens que são constatações, porque eu trouxe da INR, né? Mostrei o texto da INR, então é muito mais uma constatação e algumas conclusões. Né? Então vamos lá. Né? As situações de grave e iminente risco autorizam o fiscal do trabalho a impor como medida de proteção emergencial, tá? Não como punição. O embargo é interdição. Embargo e interdição a gente sabe o que é e como que isso é complicado para toda e qualquer firma na idade de hoje, né? Em 2022. Né? A NR3 traz a metodologia, nós não estudamos essa metodologia aqui, tá? Não estudamos, né? Mas nós sabemos que lá está metodologia para análise de risco e decorrente constatação da situação de grave e iminente risco. Para saber grave e iminente risco é necessário uma análise de risco, né? A situação de grave e iminente risco é quando a análise de risco indica que existe um risco grave e iminente. Por isso que chama grave e iminente risco. Não é? Então, é uma análise de risco que está lá na NR03, né? A metodologia. Né? A análise de risco da NR03 é ferramenta do fiscal de trabalho e não um padrão de análise de risco para o empregador. Tá? Não é padrão. Mas, né, é bom a gente estar atento. Né? O fiscal do trabalho fica dispensado da metodologia constante na NR03, caso a NR defina situações de GIR. A NR03 tem o 10.5, né, ou terá em breve o 10.5, né, como nós acabamos de ler. Nós lemos todo o título 10.15. 10.15, tá? Nós lemos todo o título 10.15, que trata das situações de grave e iminente risco. Né? A NR01, né, diz como proceder caso o trabalhador entenda estar numa situação de grave e iminente risco, né? As consequências desse proceder junto com o empregador dele, né? E, claro, uma situação delicada, né? E que a gente precisa crescer, né? Profissionalmente, né? Pessoalmente, né? Para que o que ali está, né, seja praticado com efetiva alegria para ambos os lados. Né? Ótimo. Temos mais um pouquinho. Assim, a nova NR10 define em seu item 10.15.2 as situações de GIR, né, dentro de sua área de escopo. GIR dentro da eletricidade, tá ok? Né? Grave e iminente risco dentro da eletricidade. É por isso que a NR3
é uma ferramenta genérica para o auditor fiscal avaliar a instalação. Agora, dentro da parte elétrica, nós que somos especialistas em eletricidade e que escrevemos a NR10, temos notícias ali dizer, senhor auditor fiscal, isso já é grave e iminente risco, isso também já é grave e iminente risco, isso é grave e iminente risco. E a gente colocou isso dentro da NR10 para agilizar ou facilitar, né, o trabalho do fiscal, o trabalho do auditor fiscal do trabalho, né? Ótimo, né? Situações de EGIR que estão definidas pela NR10, né? Pela nova NR10, né? O que é ausência de medidas de proteção coletiva, instalações de área classificada, não adoção de procedimento de desenergização e reenergização, realização de serviço em eletricidade para o trabalhador não autorizado, realização de serviço individual, né, em CEP e em média e alta tensão, né, não realização de ensaios e testes de isolação elétrica em ferramentas, EPIs, EPCs. Né? No cronograma de adequação, né, a NR10, que todos nós temos que fazer, né, devemos priorizar, claro, aquelas ações que eliminem ou desfavoreçam as situações de grave e iminente risco definidas pela NR10, né? Já que são graves, são iminentes, já que estão escritas, né? Já que todo mundo está sabendo que é grave e iminente risco, não tem como a gente não priorizar as medidas de adequação, né? Adequação ou de desconfiguração aí da situação de grave e eminente risco, ok? Bem, isso foi o que eu preparei aqui para esse encontro, né? Isso foi o que eu preparei e espero aí encontrá-los na próxima quarta-feira, às 19h30, com outro tema aí sobre a NR10.